Olá, meus food lovers e amantes da educação desse país. Tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio do nosso Cozinha em Curso e hoje nós vamos viajar. Nós vamos para o espaço. Para apresentar para vocês, nosso convidado de hoje, eu tive que escrever que ele tem tanta coisa. Hoje o nosso convidado é alguém que traduz o universo literalmente. Físico, pesquisador, professor do ITA, divulgador científico, palestrante e uma das vozes mais respeitadas da ciência brasileira, das redes e nos podcasts. Ele arrasa nos podcasts. Ele fala de buraco negro, física quântica, estrela de nêutrons, mas sempre com os pés no chão e a linguagem mais acessível possível. Como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além com o professor César Lenzi. Seja bem-vindo, César. Muitíssimo obrigado, que apresentação maravilhosa, hein? Legal. Não estou acostumado com esse tipo de coisa não, cara. Estamos muito felizes com a sua presença. Eu já tenho acompanhado o seu trabalho nas redes sociais e principalmente nos podcasts que você tem participado. E você tem conseguido, para muita gente e principalmente para mim, colocar a física de uma maneira muito clara, muito popular, muito fácil de entender. Aí eu quero te fazer uma pergunta já para a gente começar. Vamos lá. Antes da gente partir para a receita. Que hora que o César descobre que a física é possível ser clara? Desde que eu me torno professor, eu tenho como obrigação de fazer a física ser clara às pessoas. Mas tem um ponto. Uma coisa é você estar em sala de aula e você tem que ensinar todo aquele conteúdo de uma maneira extremamente formal, o que acaba tornando a coisa um pouco chata, né? Outra coisa é eu ir um podcast ou produzir um vídeo tentando tornar esses temas que são extremamente complexos em algo que seja minimamente palatável. Não é fácil. Eu tive muita ajuda da minha esposa, porque ela não tem informação na área de exatas, e ela, principalmente quando a gente estava no começo ali, ela sempre, não, isso aí, desculpa, não tá pegando, não dá para entender. Então eu tinha que reajustar a forma de falar. Então é basicamente isso, você falar de forma contundente, expressiva e sabendo utilizar as palavras. Isso, por conta do tempo, acabou já se tornando um pouco mais natural para mim. E numa conversa é muito gostoso de fazer isso, né? Isso fica muito claro nos seus vídeos. Até, gente, durante a entrevista, a pré-entrevista, para decidir qual receita eu ia fazer, o César tem um vídeo que é ótimo, que é um vídeo que viralizou, que é um vídeo que ele tem com a enteada dele, onde ele mostra que é possível descobrir a velocidade da luz com uma barra de chocolate e um micro-ondas. Isso é verdade, né? Isso é verdade, dá pra fazer isso. Dá uma olhada num pedacinho do vídeo que a gente vai colocar aí para vocês. Você é capaz de medir a velocidade da luz com coisas que você tem na sua casa. Agora, o que a gente vai fazer é medir a distância entre essas duas partes derretidas aqui no chocolate devido à ação do micro-ondas. 6 centímetros, 6 centímetros e meio. Vamos pegar 6 centímetros e meio, vai? Mas daria para dizer que é 6 centímetros também. Agora é só fazer a continha e vamos lá. 318 milhões e 500 mil metros por segundo, o que é aproximadamente a velocidade da luz. Dado por um experimento realizado em casa, esse valor está ótimo. Depois disso, é só comer um chocolatinho. Além disso, vamos lá, César. Qual que é a receita que a gente vai fazer hoje? Um tiramisu. Tiramisu, que eu já sei que você gosta. Durante a pesquisa, eu acabei vendo que você gosta. E para fazer esse tiramisu, a gente vai usar o chocolate, algo que você já colocou nas suas redes sociais, sim, mas você vai colocar a mão na massa. Para isso, maravilha, vamos lá. Eu tenho que aprender a vestir isso aqui, né? Vamos lá, eu te ajudo. Eu te auxilio, vamos lá. Muito obrigado. César, para a gente começar, agora falando do começo mesmo, me apresenta quem que é o César Lenzi. Onde vem, onde começou, onde você nasceu? Conta um pouquinho pra gente a sua história. Nasci em São Paulo, periferia de São Paulo, sempre estudando, a maior parte da minha vida estudando na rede estadual de ensino.
mãe professora que me incentivou muito aí nesses processos, que me incentivava muito nessa vontade de me tornar cientista, porque eu sempre, desde que eu me conheço por gente, que eu tinha vontade de me tornar cientista. Em específico, eu adorava a astronomia, então já colecionava matérias, essas coisas todas, né? Então, eu não consigo dizer para você de forma assim clara o momento em que eu decidi, porque na verdade é algo que está muito intrínseco a mim já desde os primeiros momentos, já vem desde da terra infância. Só que é claro, eu sou muito mais do que o César ali, astrofísico, que gosta de falar de física quântica. Na verdade, eu pessoalmente, né, me autoclassifico como padrasto, esposo e tutor de 3 cachorrinhos maravilhosos. Isso que eu ia falar, que eu sei durante a pesquisa pelas suas redes sociais, eu vi que você tem 3 cachorros. Tenho 3 cachorros. Nomes? Bob, Bilbo e Dorinha. Eu já vi, e gente, ele tem um xodó com esses Nossa, cães. muito. Mas isso é muito bom. Isso é uma coisa legal que eu quero deixar claro. Para quem não segue o professor ainda, siga as redes sociais, a rede social dele está aqui embaixo. Ele fala tudo de uma maneira muito clara, muito fácil. E explica para o nosso público, rápido e conciso, daquela maneira que você faz. O que é o buraco negro? Rápido e conciso. O buraco negro é uma região no espaço, veja, o pessoal fala que é uma região no espaço, de onde ela normalmente tem um formato esférico, e de onde, quando uma vez ultrapassada essa região, que é esférica, de nada sai. Por isso que o nome é buraco negro, porque nem luz sai lá de dentro. Então são objetos que foram ali já previstos na teoria da relatividade geral de Einstein, lá em 1915, e só foram ser detectados pela primeira vez no ano de 2019, veja você. Isso porque eu pedi ser conciso, mas a gente consegue entender. Eu acho que isso é legal, a maneira como você traz e traduz a física para a nossa realidade. Falando em buraco negro, a gente vem para o líquido negro, café. Bora para nossa começar? Vamos começar, Primeiros passos da nossa receita? Tiramisu, uma receita clássica italiana, e nós já vamos começar. Vamos ver. Me ensinar a ligar esse negócio aí, essa aqui é chique, ó. O que nós vamos fazer? Primeiro passo, o que nós vamos misturar aqui? A receita original do tiramisu, ele é feito com queijo mascarpone, que é um queijo italiano, que é um queijo difícil da gente encontrar. Então a gente vai fazer o quê? Abrasileirar a receita. Nós vamos fazer com cream cheese. Então vamos colocar o cream cheese. Lembrando que toda a receita e todas as medidas estarão dispostas aqui no nosso vídeo, e também no final, um QR Code, você vai pegar o modo de fazer. Cream cheese, leite, o famoso leite condensado. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos bater. É muito bonita essa batedeira. Ela é chique, né? Nossa Também Senhora. Eu morro de vontade de ter uma dessa em casa. Ó, vamos lá. Nós vamos bater bem devagarinho. Perfeito. Pergunta. Manda. Pergunta. Vamos lá. Aqui a gente está falando de barulho. Ah. No espaço sideral tem barulho? No espaço sideral não tem barulho, porque barulho, som precisa de meio de propagação. No nosso caso aqui é o ar, né? No espaço não tem. Então, aquela história é séria de que os filmes Jornada nas Estrelas, aquelas explosões, aquilo, tipo, aqueles barulhos, não existe. Não existe nada daquilo. Isso é fato, isso não é fake. Não é fake. Aliás, fake é o filme. Fake é o filme. Tem um filme chamado Gravidade, que faz um jogo com isso incrível, porque eles estão dentro da espaçonave, aí estão conversando, tem aquele barulho todo dentro da espaçonave, quando a câmera vai pro espaço, assim, para fora, silêncio. Silêncio no cinema, maravilhoso. Voltando para cá, eu vou colocar mais alto aqui, então pode ser que o som suma. Então, como num passe de mágica, como se a gente estivesse lá no espaço sideral, vamos lá, 3, 2, 1, e como num passe de mágica, como se estivéssemos lá em cima, no espaço sideral, tudo pronto. Foi feito no espaço sideral. A velocidade da luz, essa? Não, essa aqui é do som. Explica essa diferença. Som é um tipo de onda que a gente chama de onda mecânica. Ele se propaga no ar, precisa de meio de propagação e se propaga a uma velocidade de 300 metros por segundo aproximadamente.
A luz não precisa de meio material, ela se propaga no vácuo, é por isso que a luz do Sol chega até a Terra, por exemplo. E ela se propaga, a luz, ela se propaga, viaja a 300 mil quilômetros por segundo, a maior velocidade conhecida na natureza. Nada viaja a uma velocidade maior que essa. E como num passe de mágica, numa velocidade nem tanto da luz, temos aqui o nosso creme batido. Temos cream cheese batido Maravilha. com o leite condensado. Vou Eu tirar já isso daqui comeria para não só fazer. isso aí. Olha só, que coisa. Aqui que a gente vai fazer, tá? Temos esse creme batido, a gente vai misturar agora com o creme chantilly, tá? O creme chantilly a gente já deixou batido aqui para que a gente pudesse conversar, bater o papo, mas você pode fazer com creme de leite fresco, que é o quê? Bater o próprio creme de leite com um pouco de açúcar até ele tomar essa consistência, tá? Entendi. Professor, antes da gente partir para a próxima fase, fazer essa mistura, você hoje atua no ITA, que é referência no país de ensino, de educação, todo esse tipo de coisa. E você trabalhará com pesquisa, física nuclear e astrofísica. Sim. O que mais te encantou nesse caminho, nesse todo o seu percurso de estudo? O que mais me encantou em toda... não é uma pergunta muito fácil. Eu sei que o ITA, eu tenho um encantamento pelo ITA em específico. São coisas diferentes, vamos colocar. Desde sempre, sim. Então eu queria chegar até o ITA. Uhum. Eu não passei no vestibular do ITA, mas cheguei no ITA, como professor, né? Agora, no correr do processo, para eu chegar até onde eu estou, a magia está no próprio processo, está no estudo. Eu sempre gostei muito de estudar. A magia está no fato de eu fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Eu sempre desejei estar aqui e, na verdade, o processo para mim foi muito gostoso, porque o processo, no contexto desse processo, sempre me exigia um estudo daquilo que eu sempre gostei de estudar. Então é uma coisa que eu desejo a todos. Eu não sou um cara rico, mas eu cheguei e hoje eu estou exatamente aonde eu gostaria de estar, vivendo da forma que eu gostaria de viver, também por todo esse processo ter sido feito com muito amor e com muito carinho e, enfim, muita paixão, né? Engraçado que eu vou te fazer uma pergunta que eu tinha colocado aqui, analisando os seus vídeos, eu queria que você me explicasse, eu ia te colocar até a pesquisa em física, mas o que todo esse caminho te leva a ensinar sobre frustração, paciência e persistência? Isso tudo faz parte do... Penso eu que qualquer processo que te conduz a qualquer profissão, a você se tornar um bom profissional, vai passar por todas essas etapas, né? Cara, quantos artigos eu não tive que ler para entender, porque aquilo fazia parte, por exemplo, da minha dissertação de mestrado, da minha tese de doutorado, eu simplesmente não conseguia entender. Então, tinha que haver muita persistência de fato. O processo de estudo, apesar de eu falar que eu adoro estudar, é um processo chato. Não é fácil estudar, não é fácil para ninguém, para absolutamente ninguém. Então é um processo que exige um tanto de paciência, resiliência, e você vai ter muita frustração no correr, você vai receber muitos nãos. Eu, por exemplo, para me tornar professor onde eu sou hoje, eu tive que fazer 5 concursos, porque eu estou no instituto que é federal, então requer concursos públicos, para passar em um. Então, olha quantos nãos eu não tomei antes de tomar o meu sim, antes de levar o meu sim. Então, frustração em cima de frustração, faz mas parte do processo, faz parte né? do processo, é a persistência. É isso que faz você ter maturidade para a hora que o sucesso chega, você conseguir sustentá-lo. Exatamente. E você falou uma coisa aí, professor, que eu acho legal, sobre o erro, sobre o acertar, o persistir. Existe beleza no erro científico? Sim, faz parte do processo científico, totalmente. Na verdade, a ciência, ela não é uma coisa que... Um processo científico ou uma descoberta, ela não nasce da noite para o dia. Eu posso até citar aqui
um exemplo do Albert Einstein. Posso citar aqui um exemplo, uma historinha do Albert Einstein? Por favor. Bem legalzinha. Lá em lá no começo do século XX, 1920, por aí, o Albert Einstein, ele acreditava piamente de que o universo era estático, de que o universo não expandia. Mas ele tinha uma certeza absoluta a respeito disso, ao ponto dele mudar toda a teoria dele para corresponder àquilo que ele achava, aquilo que estava relacionado ao viés dele. E aí, houve um grande embate com outros pesquisadores na época, um cara chamado George Lemaitre, que inclusive era um padre, que dizia que não, tinha mostrado que não, e até que teve um outro cara chamado Edwin Hubble, que mostrou por vias observacionais que, na verdade, o universo estava expandindo. Então você vê, aí o Einstein assumiu o erro. Albert Einstein, que é o gênio mais midiático da história da ciência, errou, assumiu o erro, e a ciência se faz por isso. A ciência ela é empirismo. Você experimenta, você erra, você retoma, experimenta, erra, retoma até acertar. Ou até achar que acertou, porque de repente a gente está errado e não sabe também. É uma boa e velha tentativa e erro, né? Sim, ciência tem muito disso. Professor, aí ó, voltando para a receita, misturamos aqui o nosso creme chantilly e vamos misturando, fazendo com que o creme se incorpore ao chantilly, tá? Que maravilha. Antes da gente partir para a produção em si do tiramisu, para a montagem, você disse que entrou no ITA não como aluno, mas você entrou como professor. O ITA é um dos locais, dos locais acadêmicos, né, da academia, mais exigente do país. Sim, sem dúvida. O que significa para você formar pessoas e não apenas profissionais? É complicado. Porque você formar pessoa está muito mais relacionado a uma questão de postura. Porque quando a gente está em sala de aula, a gente está muito preocupado com o teor técnico daquilo que a gente está passando, principalmente em dando aula num instituto como é o ITA, onde os alunos são altamente qualificados. Então, a formação e o auxílio à formação da pessoa vai estar muito relacionado à sua própria postura dentro de sala de aula. Eu, particularmente, procuro ter uma postura mais humana e mais próxima possível, só que sem jamais perder aquela questão de exigência junto aos alunos e também muita cobrança junto aos alunos, pensando no processo de formação como profissional. Pode perguntar. Não, é isso que eu estava vendo. Você tem um dos seus podcasts que você faz uma colocação que eu até quis trazer para cá, que é o que você mais tenta preservar nos alunos, o rigor técnico ou o encantamento pela pergunta? Que eu acho isso interessante. Explica pra gente como que você consegue fazer com que eles tenham esse rigor técnico, mas que a pergunta, que o questionamento façam com que eles se movimentem e tentem buscar a resposta. Em sala de aula isso é difícil pra caramba. Eu sei. Isso é extremamente difícil, você buscar o encantamento, você tentar encantar o aluno frente àquele conteúdo técnico que você está passando, porque infelizmente existe uma questão que está relacionada à cobrança. Então isso intoxica um pouco a relação professor-aluno, certo? Porém, aí é que vai. Como que você busca encantar o aluno? Você mostrando que desse lado aqui, para além de um professor, existe um ser humano que empatiza com eles e tenta fazer o melhor possível para tentar trazer o conteúdo da forma mais interessante possível. Não dá para fazer como a gente faz na internet. Por quê? Na internet a gente floreia, a gente deixa tudo bonitinho, tenta falar de... Ali é conteúdo realmente muito técnico. Prático. Só que eu penso que está muito nisso. É você mostrar um pouco do seu lado humano, mostrar que eventualmente você erra, tentar buscar a participação do aluno, às vezes por vias de erro. Você vai lá, você comete um erro, eventualmente até proposital, em lousa, e tenta buscar a participação dele. Enfim, eu sou bastante teatral em aula. É dessa forma que eu tento buscar encantar um pouco. E acho que vem dando certo, porque eu venho sendo bem avaliado ali junto aos alunos. Não, é assim, isso tem dado certo. Isso é muito comum nos podcasts que eu acompanhei, que eu te vejo trabalhando. Você já participou de podcasts como Flow, Sim. Inteligência Limitada, Ciência Sem Fim.
o formato da conversa mudou a forma como o público consome a ciência? Com certeza. Na verdade, eu acho que o formato da conversa vem trazendo o público a consumir mais ciência, porque o público aqui no Brasil consome pouca ciência, né? E é por isso que a gente acaba se deparando com a situação a qual nós nos deparamos. Agora, ainda bem que existem hoje alguns podcasts grandes que vêm se preocupando em levar a ciência e cientistas para falar um pouco sobre. E é muito gostoso a gente falar de ciência numa conversa. Agora a gente também tem que ter responsabilidade, tem que ter muito cuidado com o que a gente está falando, porque, cara, eu já tive podcast que tinham 2 milhões de pessoas que assistiram. E é justamente isso que eu queria te falar. Quando você passa a ser um influenciador e você tem uma rede social toda, um grande público te seguindo, pesa a responsabilidade. Sim. Porque você é um formador de opinião. Não, claro, Como que pesa. você lida com isso? Na verdade, sabe que o público, ter um grande público me seguindo, pesa muito, porque eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu tô falando. Só Então. que sabe qual que é outra coisa que pesa pra caramba? Eu tenho uma logo muito forte que tá atrás de mim, que é a logo do ITA. Então eu não posso Chancela. eu não posso falar bobagem. Se eu falar bobagem, as pessoas já olham pra mim, já me colocam, e a coisa não é assim, né? Mas enfim, já me colocam tanto, pô, professor do ITA, o cara não vai falar besteira, então eu tenho que tomar muito cuidado. E eu sou supervisionado pelo pessoal lá, então não posso me dar o luxo de falar bobagem. Então a gente não vai falar bobagem aqui Não, e não. nem vamos fazer bobagem na nossa receita. Não, de Voltando forma para nossa alguma. receita, vamos lá. Agora a gente vai o quê? Começar a montar o nosso... Eu vou fazer diferente. Faça diferente. Eu vou montar. Você vai montar o seu, eu vou montar um. Nós vamos Beleza. montar juntos. Vamos lá. O que a gente vai fazer primeiramente? Colocar uma base de chantilly dentro do potinho. Bora lá? Bora lá. Pode colocar. Ó. Vai me seguindo, professor. Hoje eu sou o professor aqui. Bora. Você ó. é o professor. 2 colheres. 2 colheres. Maravilha. Isso. Nossa Fechado. Senhora. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai embebedar a bolachinha champanhe, a sua, muito rapidamente no café. Lembrando, gente, ó, pode ser Pode inteira. enfiar o dedinho, não tem problema não. Pode. Lavei a mão Mãozinha tá ontem, limpa. tá, gente? Ó. Tá tranquilo. Lembrando que a receita, tudo vai estar aqui nos nossos caracteres, tá? Isso. Agora, ó. Mais uma. Ixi, Isso. agora enfio o dedo na boca aqui. Mas esse é o seu mesmo, então não tem Então, problema. Não tem problema, Ó, beleza, então tá. quebro, venho aqui. Ah, boa. Tá, então eu vou Tá. pegar com esse dedinho aqui que eu não pus na boca. Vou embebedar aqui com esta mão que eu não pus na boca. Né? Vamos ter, né? Isso, e a gente vai montando, tá bom. Pronto. Tá bom. Aí eu venho aqui. Opa. Quebra. sujeira, Isso. Quebra. Aí, Coloca dos maravilha. lados. Olha que bonito. Tá? E a gente vai fazer o quê? Colocar mais um cremezinho. Mais um cremezinho, bora. Ó. Pode pegar a Nossa. sua colher. Vamos lá. Coloca o seu. Que maravilha. Ai, ai. E, professor, enquanto a gente vai fazendo, de todos os podcasts que você tem participado, qual é a pergunta que é recorrente? Existe uma pergunta recorrente que todo mundo faz? O que é um buraco negro? Porque é minha... Como eu fui original... Ele é minha especialidade, tipo, eu dou aula disso, entendeu? Eu dou aula disso, então é a pergunta que mais realmente rola e acontece. Quantos podcasts? Você tem esse número? Quantos podcasts você já fez? Mais de 20. Assim, mais de 20 participações. Porque eu já fiz várias vezes no Inteligência, eu já fui várias vezes no Ciência Sem Fim, fui 2 vezes pelo menos no Flow. Aí outros podcasts menores, já fui vários. Então, tipo, em número de participação, mais 20. Mas agora, em diferentes podcasts, nem sei. Tem que perguntar para ela. Ela que deve saber. A produção. Ligar para a produção. A produção, fala aí. Professor, existe espaço para emoção dentro da ciência ou ela precisa sempre ser contida? Não, existe muito espaço para emoção, principalmente a raiva. Por quê? Não, brincadeira. Fale sobre. Vamos falar sobre. Não, porque o processo científico ele é muito árduo, cara. Não é uma coisa fácil. Como eu falei, não é uma coisa do dia para a noite. Então, dá muita coisa errada antes de você chegar na finalização, por exemplo, de um artigo científico para publicar numa revista de relevância. E quando você submete, você tem do outro lado referees, que são tipo os pares que vão avaliar esse seu trabalho.
e aí vem com questionamentos assim. Então tem muito espaço para emoção nesse sentido assim, no processo. Mas também há muito espaço para emoção quando você para, respira e olha para o céu. Deixa eu te perguntar, a pesquisa é um processo solitário? Sim. Em particular, a pesquisa que eu faço, que é uma pesquisa mais teórica, ela é muito solitária. E é até bom a gente falar disso para desromantizar um pouco. O pessoal fala, eu sou astrofísico, então acho que eu vou em grandes observatórios, fico olhando para o céu. Não, é na frente do computador, é escrevendo artigo, é fazendo cálculos, num processo extremamente solitário, árduo, mas que eu gosto muito, que para mim é como se fosse um joguinho. Mas é muito solitário, sim. Eu imagino. Agora, você tem uma didática muito clara, muito fácil de entender, muito... o jovem entende muito fácil. O contato com crianças e jovens muda a forma como você enxerga o papel do conhecimento? Com certeza, completamente, porque o conhecimento tem que atingir de forma lúdica essas pessoas, crianças, para que ali sim gere encantamento, para que o processo não pare, para que o processo continue, a gente continue formando cientistas e pessoas altamente qualificadas para que o mundo continue se desenvolvendo da melhor forma possível, né? Então, é a parte que eu mais gosto disso tudo, é o contato com crianças e também adolescentes. O nível de linguagem muda muito, só que eu gosto muito mesmo de ficar procurando palavras de forma que não só faça significado para aquela criança, mas também de alguma forma assim encante. Então, quando eu percebo, eu estou numa palestra e eu percebo numa criança algum encantamento, ou ela olhando assim, não, pronto, ganhei o dia, acabou. É maravilhoso. E é muito legal, eu vejo os seus vídeos, são muito bem editados, parabéns para quem faz a edição dos seus vídeos, que é muito claro, o vídeo, além de ser muito visual, ele é muito fácil de entender. E que momento você percebeu que você tinha esse ponto de conexão com essa galera? Foi em sala de aula? Você disse que galera? A galera da internet. Na verdade, foi em sala de aula, e na verdade surgiu na necessidade de começar a criar videoaulas e colocar na internet, por conta que seja greve, que fosse o que fosse, que eu estou, afinal de contas, no instituto público, né? Mas na época, quando eu era professor de outras federais, então isso acontecia, então havia necessidade de colocar vídeos na internet. Então foi ali que eu comecei, nossa, eu quero fazer isso. E aí, só que eu precisava de quem... eu quero me comunicar, eu sempre gostei muito da comunicação. Quando eu estou dando aula, eu sou muito teatral. Mas eu quero fazer isso para mais gente. E aí, enfim, eu não tenho talento nenhum em edição, encontrei na minha esposa, acho que não tem problema nenhum eu falar, o talento na edição para produzir esse conteúdo maravilhoso que a gente coloca na internet. Chique. Gente, vamos lá, finalizando agora. Como num passe de mágica, nós mandamos o nosso tiramisu para a geladeira, pelo menos de 2 a 3 horas. Nós temos o tiramisu previamente gelado e agora a gente vai finalizar. Finalizar com cacau em pó. Eu vou fazer aqui, professor. Enquanto você vai finalizando, eu posso fazer um comentário engraçado aí sobre esse processo? Tipo, da gente aqui 15 minutos e o 2 horas ali? É exatamente o que acontece num buraco negro. Quando você se aproxima no buraco negro, o tempo, ele dilata, ele passa mais lentamente comparativamente. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é que existe um buraco negro dentro da geladeira. Lá passou 2 horas, pra gente aqui passou uns 10 minutos. E se você tem adolescente em casa, esse buraco é grande mesmo, né? Porque some comida. Some. Você faz uma receita dessa, em pouco tempo a receita some. Temos aqui finalizado o nosso tiramisu. Maravilhoso. Opa. Tiramisu, uma receita fácil, uma receita clássica, que a gente, é claro, deu uma abrasileirada utilizando o cream cheese ao invés do queijo mascarpone, mas nós temos aqui agora uma sobremesa pronta. Bora experimentar? Vamos, demorou. Será que vai? Eu tô com muita vontade. Será? Sim. Meu Deus, um professor doutor do ITA experimentando o meu tiramisu? Bora? Vamos lá? Bora lá, meus food lovers.
bora lavar uma louça? Bora lavar uma louça. Professor, vai lá, conta a real. Qual é a teoria da relatividade? Só entre a gente, vai. Vamos lá. Dizer o que é a teoria da relatividade geral é um pouco difícil, mas eu posso dizer como vocês podem utilizá-la em seu favor. O tempo, de acordo com essas teorias, é relativo. Então, um caso de atraso de trabalho com um professor ou até mesmo de um chefe, use isso. Einstein já dizia, o tempo é relativo, depende de quem está marcando. Olha, meus amigos, sabe, né? Que louça boa é louça lavada. Bora lá. Nossa, maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Muito bom. Tá bom? Nossa. É? Não dá certo fazer isso aqui, entrevistar com esse negócio aqui, que eu não vou conseguir parar de comer. Não, imagina, pode fazer de conta que é um buraco negro, fique à vontade. Professor. Mano do céu, muito bom. Que bom, que bom. Lembrando que a receita vai estar disponível para vocês. Uma dica, eu andei observando alguns nos seus posts, dicas de filme. Indique um filme para que o nosso público possa assistir. Vamos lá. Interestelar. Clássico. Maravilhoso. Tem que assistir para entender sobre buraco negro, Interestelar. Uma dica de um professor do ITA, César Lenzi. César, muito feliz de tê-lo conosco. Eu acho que foi totalmente elucidador o nosso bate-papo. A gente consegue hoje entender a física de uma maneira clara, uma maneira objetiva, que é o que você traduz na sua rede social. Portanto, manda um recado para o nosso público. Bom, primeiramente agradecer o convite, um prazer imenso aqui estar com você. Também te sigo nas redes sociais, né, ainda mais saboreando uma coisa maravilhosa dessas. E ao meu público, o que eu digo a vocês é o seguinte, não desistam do sonho de vocês, tem que haver persistência, o processo é árduo, é duro, eventualmente, se você quiser desistir também, não tem problema nenhum e tomar outro caminho, mas a persistência, a resiliência é a fórmula do sucesso. É isso. Que legal. Muito obrigado, meus amigos, meus food lovers e também os amantes da educação do nosso país. Fico muito feliz em tê-los conosco. Mais uma vez, obrigado, Eu que agradeço. professor. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.